tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de julho de 2011, terça-feira. O verbete é o 1995. 4 páginas, 41 logias e 17 máximos. Chamamos atenção para o detalhismo que tem 12 máximos. O tema é o mega problema. A especialidade é a mega problematicologia. Definição. O mega problema e, ao mesmo tempo, o mega interesse para a consciência lúcida é identificar teaticamente, no momento evolutivo autopesquisísticos, as minúcias ou paranuanças das complexidades das neoverpons assentadas nas manifestações multidimensionais ou parapsíquicas. O fato de, antes da solução, existir o problema. A diretriz da solução. A solução existencial pelo enfrentamento. O alto foco na solução e não no problema. A solução pertinente. As transverpons. Os parafenômenos de conteúdos mais sutis. Os parafenômenos desconhecidos ou raros. Os conteúdos dos parafenômenos ocorridos com a consciência lúcida envolvendo o FIEX, o complexo e a autoesperticidade. Os parafenômenos relacionados intimamente com a preparação atual do autorrevezamento multiexistencial. A interligação dos fatos aos parafatos. A conjunção das sincronicidades às parasincronicidades. A integração das causalidades às paracausalidades. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 entre os 15 verbetes. Binômio problema-solução. Consim-problema. Descrição do problema. Realce extrafísico. Solução parapsíquica. Frase enfática. O mega problema cosmoético evolutivo gera elevado mega interesse por parte da consciência lúcida em função das complexidades das neoverpons, assentada em fenômenos parapsíquicos. Você já encarou a solução de algum mega problema cosmoético evolutivo? De qual natureza parapsíquica? Agora, questionamento. É viável, já foi feita alguma experiência em grupo de projeção? Poder-se-ia, por exemplo, selecionar um grupo de experts em projeção, onde 3 ou 4 ou mais conseguissem fazer de juntos, tendo os mesmos amparadores e com a mesma programação? Quando retornasse, haveria muitas coincidências nos relatos? Olha, seria bom você ler meu livro Projeciologia, a parte ciência. Tem lá uma seção de experiência científica. É? Pois é, mas é lá na Projeciologia. É só ver a parte de experiência científica. Ele aí é jejum. Os assediadores têm maior facilidade em atacar e manipular as energias conscienciais de uma consciência quando ela está projetada lúcida? Depende, eles atacam quando a pessoa está mais frágil, ou quando ela está inconsciente do sono natural. Em qual dos casos a probabilidade da consciência interferir sofrer ataque é maior? Aí depende da pessoa, é o nível de lucidez dela. E não interessa, que há muita alteração nos níveis de lucidez de acordo com a manifestação vivida no momento. Gostaria de saber se nessa vida estamos convivendo com pessoas que estiveram na dimensão anterior, como por exemplo, que foi animal na anterior, ou se não, ainda existe muita gente que a gente conhece aqui que ainda é animal. Entende? É por isso que eu falo que ainda tem a primatologia humana e outros processos envolvidos, ou até mesmo a condição preparatória para que possa estar com nós já seres um pouco mais evoluídos. Sim, mas agora, ó, veja, a pessoa ter sido macaco na vida anterior, e agora isso aí é mais raro por aqui. Agora tem muita gente que continua macaco por ser primatológico, a condição, a reação, isso é outra coisa. Fazendo uma autopesquisa, percebi que na infância fui negligenciada pela minha família. Não se importavam com os meus estudos, se eu repetia de ano ou não, sentia-me rejeitado. Hoje percebo que muitas vezes eu mesmo negligencio.
Formei-me em jornalismo, mas não exerci. Me apaixonei pela informática, profissão que eu trabalhei até o ano 2000, e de lá para cá me perdi um pouco na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, optei por não casar e não ter filhos. Tenho 53 anos, moro com minha mãe de 90 anos. Atualmente estou sem trabalho e desesperada. Sinto-me muito perdida perante minha vida, meu futuro, minha proex. Gostaria que o senhor me desse uma orientação de que posso fazer para melhorar essa situação que me encontro. Desde já agradeço sua assistência. Essa aí. Fala aí para nós, Lógico, por favor. Olha, nós temos aí duas indicações que podem ajudar você em relação aí à APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Uma delas é um curso que é o Balanço Existencial, que a proposta é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida, considerando acertos, erros, mais ou menos como você está colocando aí, e a partir desse balanço, ver quais as estratégias que a pessoa pode elaborar e executar. Ou seja, fazer um plano de ação daqui para frente, para os próximos anos. Esse curso ele ocorre sempre na época do carnaval, então por volta de fevereiro, março, mas a gente está vendo também a possibilidade de ter em outras datas, até mesmo a pedido do professor Valdo. Mas um outro serviço que pode lhe ajudar também, nós temos o Serviço de Apoio Existencial, que é um atendimento personalizado, gratuito, feito aqui em Foz do Iguaçu. Você teria que vir aqui, marcar com antecedência, e aí a gente pode atendê-la para poder ver o que pode ajudar no sentido de dar algumas indicações e você mesmo poder ver quais são as alternativas. Então é o CAPEX, Serviço de Apoio Existencial. Para mais informações, tanto sobre o curso Balanço Existencial quanto o Serviço de Apoio Existencial, você pode acessar o site www.apexinternacional.org. Repetindo, www.apexinternacional.org. Obrigado. Gostaria que o senhor comentasse sobre o parateatro baratrosférico. Às vezes, pela falta de lucidez e pela ingenuidade, somos levados a fazer parte de tramas em que reagimos com reações instintuais no extrafísico. Isso permite que haja manipulações conscienciais. Acordo muito assimilado de energias negativas. Qual a melhor maneira de adquirir mais lucidez nesses parateatros, evitando essas manipulações a que somos submetidos? Qual a melhor didática evolutiva que podemos aplicar com essas experiências? A primeira coisa, você tem que blindar mais a sua alcova. Aquela que você dorme, o quarto de dormir, blinda isso com energia. Melhora esse ambiente. E olha na hora que você for dormir o que você está pensando. Para você não fazer evocação. Você tem que tirar as evocações do processo seu. Não é querer combater o parateatro, não é? O problema todo é não evocar a baratrosfera. Na definição, poderia o senhor esclarecer o que seriam essas neoverpons, pois estou começando meus estudos em conscienciologia, acho que estou com um conceito parcial sobre esse tema. Neo quer dizer novo, verpon quer dizer verdade relativa de ponta. Verpon. Então agora o que se passa? As neoverpons são as verdades relativas de ponta novas, que a gente traz, originais. Por exemplo, nós temos um monte delas aqui. Qualquer tertúlia a gente está falando isso tudo. Por exemplo, o nível do estado vibracional que nós falamos, é uma verdade relativa de ponta. A TENEPS, a OFIEX, a pré-mãe, a pré-maternologia, muita coisa que tem. Central extrafísico tem várias, tem 3 que a gente fala muito. Então vamos pensar em tudo que tem por aí. Agora tem verbete sobre esse assunto, seria bom o nosso amigo ver a enciclopédia. Pois tem. Seria bom ele ver. Minha mãe dessomou na semana passada e eu estou extremamente curiosa para saber se ela já realizou a segunda dessoma. Queria saber, pois sinto que não tive como ajudá-la com relação a tardes enquanto ela ainda estava aqui. Por isso sinto que fiquei em débito com ela e penso que talvez eu possa ajudá-la agora. É totalmente errado isso aí, é o contrário, você tinha que arrumar enquanto você estava aqui. Agora que ela passou, tem que esquecer e deixar ela seguir o destino dela, é o melhor que você faz. Isso aí que você está fazendo é egoísmo. Mas eu não sou projetor ainda e nem tenho parapsiquismo bem desenvolvido.
Seria errado eu colocar essa curiosidade como uma meta para desenvolver o meu parapsiquismo? Sim, não pensa nisso. Se tiver que encontrar o melhor, você deixa que os amparadores vão ajudar você e a sua mamãe. Meus amigos me aconselharam a esquecer disso. Seus amigos são inteligentes. Uma vez que a consciência amparadora tem muito mais gabarito que eu para resolver essa questão. Você me aconselha a fazer o mesmo? Yes, como é que é? Indeed, of course. Tá certo? Me corrija se eu estiver enganado, mas para mim parece claro que a divulgação de projeções conscientes fazia parte da ProEx de Robert Monroe, através de sua Mega GESCOM. Desse modo, até que ponto o senhor a relaciona com o milestone de abertura consciencial planejada por evoluciólogo para a chegada da conscienciologia? Se há relação, eu posso considerar que ele foi uma mini peça do macromecanismo. Olha, tem um monte deles, mas o negócio começou com Swedenborg. Olha na história de lá para cá que você vai ver opções de coisas. Pega meu livro Projeciologia e olha a parte histórica da projeciologia que você vai entender isso. Essa turma toda aí, o Robert Monroe, ele não era do métier, é igual a Shirley MacLaine, mas ajudaram muito dentro das possibilidades dele. Mas eles não eram. Agora, se ele fosse, ele seria do métier desde o início. Se ele fosse gente arrumadinha, vinha da infância. Eles são fora, não é gente do métier. Então, pensa bem. Agora, esses assim que vieram, que são amadores, começaram mais seriamente com Swedenborg. Olha o livro Projeciologia, que você vai ter explicitação disso. Em relação ao desenvolvimento do parapsiquismo, pelo que eu entendi, há 4 variáveis determinantes. Percentual de energias conscienciais livres, mobilizáveis da pessoa em relação às ECs totais. Fluidez e viscosidade das ECs da pessoa. Qualificação da evolução. Descoincidência espacial do holochakra em relação ao holossoma. Olha, em parte é isso, mas está muito frágil isso aqui, está muito ainda pequeno. Por exemplo, eu mexo com as energias, eu posso falar em 4 gêneros ou manifestações, uma depois da outra. Como é que fica? Torra tudo isso aqui. A descoincidência espacial, item 4, que eu citei, é realmente determinante. O termo técnico, soltura holochacral, se refere a essa descoincidência espacial? É, mais ou menos, mas o processo da soltura holochacral é a pessoa que tem facilidade com liberação das energias o tempo todo. Então, o energossoma dela é mais solto. Há mais algum fator além de citado? É uma opção. Pensa bem, eu mexo com energia, eu exteriorizo a energia minha, exteriorizo do amparador aqui, por exemplo, junto comigo, que é o enumerador. Exteriorizo, por exemplo, às vezes, de uma serenona, que eu tenho às vezes contato com ela, e posso estar exteriorizando, servindo apenas de veículo para as centrais safis de energia. Pensa só nisso, como é que fica? A pessoa que já tem propensão natural ao parapsiquismo apresenta predominância em qual fator? Depende do tipo de parapsiquismo que é predominante nela. O parapsiquista ectoplasta natural apresenta alguns desses fatores desenvolvidos em especial? Sim, a exteriorização de ectoplasmia. Essa é que é a diferença dele. Agora, ó, eu quero dizer para aquela pessoa que falou para não ler nada da carta, que é muito extensa, que me escreveu, é de Porto Alegre, é uma senhora. Eu quero dizer que nós vamos colocar no nosso trabalho. Eu já coloquei, nós estamos começando a trabalhar com o seu caso. Fica firme aí para ver o que dá. Isso vai para a minha TENEX, tudo que está aqui. Eu entendi tudo e você já está na nossa lista. Fica firme. Agora, gente, eu queria falar para vocês que eu tenho aqui uma relação, um verdadeiro sumário do que foi projetado no curso lá, o 9º Sinvex, sobre os processos do Ivan, o professor Ivan. Ele não está aqui hoje, que é aquele que já foi casca grossa, que agora é casca refinada. E aqui tem os detalhes do curso que ele deu lá.
e os detalhes das coisas aonde ele estudou. Seria bom você dar uma olhada nela para você ver como é que é interessante isso aqui. É o curso dele que ele deu lá. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês. Hoje é dia 19, daqui 3 dias eu vou dar o curso aqui nesse tertuliário sobre convite ao intermissivista para estamento e mais um tema, tá certo? De manhã e de tarde. Isso vai começar, então, o trabalho da programação do Congresso, que é o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. Você quer falar como é que está hoje? Hoje o curso ele já está com 258 pessoas inscritas. Então eu peço ainda, se tem alguém que vai aqui de Foz do Iguaçu, até de fora também, vai participar do curso, que se inscreva já, porque isso tem como consequência a produção dos verbetes. A previsão inicial já estourou, né? Vai ter que fazer mais do que estava se prevendo inicialmente. Então tem alguém aqui que não se inscreveu ainda e vai participar do curso do Val? Só para a gente ter uma ideia. Então, pessoal, por favor, façam a inscrição hoje, tá? Pessoal que está vendo aí também pela tertúlia ainda não fez, o curso, mesmo sendo gratuito, a gente pede, porque vai precisar de ter a inscrição, até para a gente poder dimensionar aqui os verbetes. E o Congresso, nós já estamos com 112 pessoas também. Então, quem não se inscreveu ainda, por favor, fazer a inscrição. Lembrando que, ao fazer também a inscrição para o Congresso, automaticamente já está inscrito no curso do Valdo, tá? Uma outra coisa que eu queria saber de vocês, eu vi alguma coisa lá no discernimento, que aqui em Foz nós já temos 60 empresas conscienciológicas, é verdade? Eu vi lá nesses dias que nós fomos lá para ver os eventos. Quem é que sabe isso com certeza? Será que, ô Flávio, você que é o homem devia saber disso, né? Você ainda não sabe, não? Estamos chegando. Ele já falou que tinha 60 empresas. Vocês viram essa conversa? O Adélio está... Então, se o Adélio chegar, você criva o Adélio de perguntas, por favor. Faça um questionário sobre o assunto, que me interessa saber o total de empresas. Seria o ideal. Isso aí é um trabalho dele ali, ó. Estamos chegando lá. Ele está chegando lá. Quando ele chegar, ele vai chegar a matemática, ele tem medo da Rosa, porque a Rosa vai ver a estatística dele. Então ele está trabalhando muito por causa da Rosa. A Rosa é a fiscal externa do processo. Foi? Matemática e estatística também. Alguém saltou de banda nesse momento? Pode falar. Na segunda e terceira linha da parapatologia, aqui se tem os parafenômenos de conteúdo mais sutis, depois vem parafenômenos desconhecidos ou raros. Você podia, por favor, interligar o tema? O que você quis dizer? Aqui eu não pesquei. Né? O que é que você não pescou aí? Eu não pesquei aqui. Os parafenômenos e conteúdos mais sutis. Os parafenômenos desconhecidos ou raros. Complicar seu meio de campo. Em relação Pega lá na ao tema. numerologia. A numerologia está falando mais nebulosas, mais difíceis, mais inusitadas, mais intrincadas, mais sutis, mais implícitas e mais complexas. Porque são as realidades aqui, que é os mega problemas. Agora eu vou perguntar, você quis dizer que os mais sutis, tal, eles são mega problemas, é isso? Por exemplo, você quer um problema? Eu quero saber o que é que uma consciência viva pensa a seu respeito. Não, aí é uma teologia. Mega problema é uma teologia. Eu tenho aí um problema. Viu? Como é que fica? Viu? Aí nem a Rosa descobre. Né? Pois é. Que está no infinito. Lá, Então, isso tudo são os mega problemas que nós temos. Agora, veja bem na numerologia. Vocês querem que eu leia numerologia? A numerologia é outra coisa. Escuta só. O tipo de o numerologia. Desafio de compreender as ocorrências mais nebulosas. O interesse em responder às questões mais difíceis. A decisão de enfrentar as vivências mais inusitadas. O esforço de ponderar sobre as hipóteses mais intrincadas. A determinação em esquadrinhar as manifestações mais sutis.
A ousadia de investigar as interatividades mais implícitas. A intenção de desvendar as realidades mais complexas. Essa técnica aqui de ator é do Paulo Francis. E essa numerologia... Paulo Francis, ele que falava incisivo, marcando. Essa numerologia eu gostei muito, eu até ia te falar. Mas ela é rara, já existe desse tipo antes, parece que é inusitado. Pois é, eu confio em você. Parece que sobre o mega inédita. problema. Agora, ó, problema todos nós temos. Eu quero ver são as soluções de vocês. Eu gosto muito das soluções que vocês me dão. Viu? Pode falar. Uma observação, o verbete transverpom para a tela tertuliana tem 22 dessas verpons mais avançadas para eu olhar. Segundo, o senhor falou da pessoa do métier, né? Do métier parapsíquico. Métier. Como Uma pessoa que é do ramo e aquela que não é do ramo. Como que a gente identifica a pessoa do ramo da pessoa que não é do ramo? Por exemplo, Shirley MacLaine, precisa de você saber o quê? Ela era uma atriz e começou a falar do processo de projeção, etc. Totalmente fora do métier dela. É tanto que tinha muita bobagem. A mesma coisa, o Robert Monroe. Eu sei, ele já estava de idade, estava doente, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, ele não interpretou bem as questões, tem livro dele que é furado. O problema de assédio, por exemplo, ele não entendia nada disso. Entende? Não era do ramo. Então, o processo do ramo é muito importante. É aquela pessoa que já mexeu com isso em vidas anteriores, que não foi muito remota. Porque todos eles trabalharam com isso, mas deve ter sido remotamente. Agora, todos os dois eram muito inteligentes, tanto um quanto a outra. A Shirley MacLaine, o próprio Carlos Lacerda, eu lembro disso que eu estava no Rio lá vendo as coisas, que ele teve um contato com ela, que teve aí, eu acho, no Brasil, teve um contato, ela fez lá. E falou assim, uma das mulheres mais inteligentes que eu já ouvi na minha vida é essa Shirley MacLaine. Isso é o Carlos Lacerda que falou. E ele era uma fera, né? O cara era taxífico, terrível. Terrível em matéria de refutação, debate, discussão, crítica. Não era fácil. Mas então, João. Partindo aqui do princípio que o mega problema é da consciência lúcida, né? Qual que você acha que é o mega problema do intermissivista? O mega problema dele é fazer o complexo. Chegar ao complexo. Esse é o grandão. Não sei o que é que o Loche acha, você sabe, o Loche é meu chefe. O que você acha, Loche? De pleno acordo. Está de acordo? Agora seria bom a gente conversar com o Roberto Almeida. Doutor Roberto, o que o senhor acha? Qual é o mega problema? É também de acordo? Ó, se o Roberto falou, a água parou. Fim de papo. Não há mais debate. Professor, aqui no B, Sim. aqui no Parafatologia, o senhor pode expandir um pouquinho sobre os achados interdimensionais? Achados interdimensionais. Por exemplo, são essas coisas novas que a gente descobre. Entende? Por exemplo, a gente descobrir que o Adélio, ele ainda não chegou, né? Então eu não posso falar. Não, que o Loche, por exemplo, esteve na baratosfera anteontem. Né? É novidade. Anteontem é não, né, Valdo? coisa. Aí também é demais, Está né? entendendo? Então isso aí é importante. Mas para fazer assistência, Quer dizer, obrigado. Foi recentemente ele esteve lá. Mas eu não falei o que ele estava fazendo. Fazer resgate. Estava fazendo um trabalho assistencial. Então isso aí já é um achado extrafísico. Salvou, hein, Valdo? Como achado? Eu não entendi o achado. Mas, Valdo, Achado, Descoberta. Val. você sabe, é um processo de pesquisa que você encontrou algo útil, que vem esclarecer o problema daí para frente. Aquilo que você viu lá em Ó, Interlúdio, o Adélio chegou, eu agora já posso falar no Adélio. Já chegou. hein, Valdo? Ele vem a solucionar Aquilo o que você mega falou problema, é isso? Que venha solucionar, que vem. Isso aí já dá, que a ficha dele melhorou, etc. Tal, que está ajudando a fazer resgate extrafísico. Você falou lá de Interlúdio recente, que você viu lá, isso é um achado, né? Aquilo que eu falei outro Da dia. pirâmide. Mas é que eu não posso falar porque eu não estou sabendo de nada. Eu preciso estudar aquilo, que aquilo está atravessado na minha garganta. Aquela pessoa que sofre assalto ou sequestro seria a influência do seu assediador e o assediador do assaltante? Não, aí tem uma mistura. Se chegaram à conclusão que seria bom fazer uma quadrilha. Você esqueceu da formação da paraquadrilha, processo extrafísico, tem muito disso.
Pior é quando a paraquadrilha começa a fazer uma formação com elementos também intrafísicos, com consciência. É o que acontece muito. Gostaria só ver a Band Brasil Urgente, que vocês vão ver a opção dessas Consreal lá no meio. Gostaria de saber se vão transmitir ou não a sua palestra gratuita. Não, no curso a gente não transmite. Se a palestra é gratuita, por que os teletertulianos não podem assistir? Porque o correto seria eles virem aqui para participar do curso. Porque isso aí já é gratuito. Se nós fornecermos isso, ninguém vê o curso. E o curso é importante porque tem o debate. Cara a cara, a pessoa aprende mais aqui. Isso já está provado. E não somos nós que falamos. São os paratertulianos que já falaram. O negócio é esse, é os teletertulianos. Pelo menos estará disponível para download, isso mais tarde, né, depois. Eu e vários teletertulianos gostariam de ver a palestra sobre intermissivista, sim. Você vai ver, oportunamente. Tem que esperar mais um pouquinho, né? Paga para isso, né? A espera já é um pré-requisito. Tenho certa dificuldade de entender como pode ter existido serenões já muito antes da conscienciologia. Está afirmada aqui na SOCIM. Sei que uma consciência evoluída não depende somente disso, e o senhor fala bastante dos colégios invisíveis. Mas gostaria que falasse um pouco mais sobre os primeiros serenões da Terra chegarem a esse grau evolutivo. Presta atenção. Os serenões, eles podem ser criados nos múltiplos planetas que existem pelo cosmos afora. E eles se comunicam e vão trabalhar de acordo com as consciências livres em determinados planetas diferentes. Então, por exemplo, você não fica pensando que essas dezenas de serenões que tem na Terra, que eles foram criados aqui. Não foram. Porque esse planeta é muito novo, ele é jovem. O serenão é mais errado, é mais velhusco, ele é mais antigo. Vê se me entende por aí. Uma outra coisa também é o seguinte, olha bem o que é que eu já falei sobre a teoria dos serenões. Uma das coisas da teoria dos serenões, para a pessoa entender, é o seguinte, que eles há muito tempo vieram e ampliaram o processo na genética dos dois hemisférios cerebrais, para que as pessoas pudessem expandir o problema da cognição, do conhecimento, da elaboração dos pensamentos. Então isso, há quanto tempo foi? Deve ter sido na época, logo depois dos cromanhões da vida, etc., tal, que eles apareceram e expandiram a cabeça do povo, para não ficar aquele bicho antigo. Então foi aí que a gente começou a evoluir mais. Meu cão melhorou com as bioenergias. O senhor disse que a TENEPS é muito superior à doação de dinheiro, devido poder curar doença, distúrbio psicológico e evitar a dessoma de pessoas e animais. Poderia citar exemplos? Sim, é só você chegar por aí, qualquer um. O problema todo é o seguinte, TENEPS é a substituta séria da religião. Se você pensar nisso, tudo muda. Olha bem, o alcance disso vai substituir toda essa baboseira de religião que foi muito bom para a gente em certa época, mas que está empatando a evolução da humanidade hoje. Isso aí é um problemão, de modo que a gente tem que estudar. Agora, a TENEPS, ela anula a necessidade, a carência das pessoas a respeito do processo de religião. Totalmente, liquida com isso. E isso nunca foi feito antes assim, do ponto de vista popular. Muita gente já praticava TENEPS, mas calado. Agora, hoje não, já se pode difundir isso sem criar problema. Você pode falar. Página 22, Sim. Trinomiologia, segunda linha. O trinômio prospecções, constatações e ver pontos. Você pode ampliar isso aí? A prospecção é o problema de você fazer abordagem com profundidade. Então, você adentra a realidade que você está estudando. A constatação é que foi o resultado que você chegou com aquilo. E existe aí, logo em seguida, as respostas. Nessas constatações, você descobriu alguma verdade relativa de ponta? Se ela é nova, é neo-resposta. Se ela é muito transcendente, é trans-resposta. E por aí vai. Ô, chefe, cheguei aqui. Foi você que me prestou.
Eu sinto muito, mas eu acho que está cansado. Outra coisa, o negócio da Marvel, essa aí, isso mostra que você está trabalhando demais. Você está workaholic. Eu tenho que dar um jeito em você. Os meus diagnósticos são terríveis, tudo baseado em fatos. Valdo. Ele está trabalhando muito. Só pode ser. Quem é que está falando? Aqui. Na sinergismologia, na primeira linha, no final ali, você podia explicar o sinergismo, força presencial, autoridade cosmoética em relação ao tema. E na terceira linha também a mesma coisa, omissão superavitária, volicionina, relacionado ao tema. O caso todo é o seguinte, você observa bem, o mega problema você pode ter, mas às vezes você está assistindo alguém que está com aquele mega problema. Agora, se você tem força presencial, isso aumenta a sua autoridade cosmoética, dependendo da sua intenção. Com isso, você pode assistir mais e afetar para deslindar, para solucionar aquele problema do assistido. Agora, a mesma coisa é ali na frente. Você está falando o sinergia, voliciologia, energossomatologia e sinergismo, omissão superavitária, volicionina. É a mesma coisa. Se a pessoa tem jogo de cintura com as energias conscienciais, que a energia dela é o processo do combustível que o ego usa para funcionar, se ele está fazendo assistência, isso aí é muito importante. Você entendeu aí no caso? Então, omissão superavitária e volicionina. Na hora também que você tem que saber que hora que você tem que tirar o corpo fora. É homem super. Não vou entrar nessa, porque senão eu vou ser cúmplice, comparsa. Eu não vou entrar nessa. Mas e a volicionina? A volicionina é o combustível. Isso aí ajuda você a discernir mais, melhor, mexer com o mental soma, discernimento. Você tem mais acuidade. Outra coisa, tá psiquismo, raciocina mais depressa. Não cai no bataburro a segunda vez. A coisa mais séria é não cair no bataburro pela segunda vez. Pensa, tem lógica isso? Observe. Sim. Interaciologia, página 22. Interação. Mega problema alheio, mini problema pessoal. A interação, mega problema alheio e mini problema pessoal. Então o processo todo é o seguinte, você, se tem um problema menor do que o outro, que tem um problema maior, você pode ajudar aquela pessoa, você tem mais gabarito para ajudar. Então isso aí é importante na questão da solucionática, como o povo fala. Pensa nisso. Entende? Na verdade é o seguinte, em tese, a maioria dos intermissivistas tem mini problemas. E não podem reclamar. Se reclamar, a gente vai mandar o Adélio, pedir o Adélio para tomar conta de vocês. Tá certo? Sim. Ô Adélio, nós queríamos saber se você sabe o total das empresas conscienciológicas nossas em Foz. Ah, tá. Então você arruma para nós, para mim e para o Flávio. O Flávio também está esperando isso. Sabe? Vai ser bom. Quer dizer que são 60 mesmo, do jeito que foi falado lá, outro dia, lá no discernimento. Falaram publicamente lá. Então tá bom. Tá bom. Mas pode falar, Ivone. Professor, o professor poderia dar um exemplo na página 20, para a patologia, quinta linha de baixo para cima, é o atilamento paraperceptivo. Eu andei olhando do lado esquerdo, é o senso, e do lado direito é a interligação dos fatos aos parafatos. Eu gostaria que o professor citasse algum exemplo do atilamento paraperceptivo. O senso parapesquisístico é a pessoa que tem bom cheiro, você está entendendo? Para pesquisa. Agora, a interligação dos fatos e parafatos é das coisas mais difíceis que tem, porque a pessoa tem que ter um certo desenvolvimento
do atilamento, do despertamento, vamos dizer assim, da hiperacuidade parapsíquica. E aí vem outras coisas mais. O atilamento, então, paraperceptivo engloba isso tudo. Tem mais. O conjunto das sincronicidades, a integração das causalidades, os achados interdimensionais, o conteúdo parafenomênico aclarado, o acesso à SEV, que é a Central Extrafísica da Verdade. Isso aí é brabo. Agora, no fim, vem a heurística multidimensional, que é da descoberta, serendipitia, invencionice, ou inventividade, que é o melhor, né? A inventividade do ponto de vista parapsíquico. Caminha por aí. Professor Valdo? Sim. Aqui, ó. Aqui. Voltando nessa integração das causalidades e das paracausalidades, a gente podia dizer que esse aqui é o mater pensene do verbete, assim, que é o... Como é? Esse item, causalidade. O que tem? Você quer saber? Podia dizer o quê? Se ele é o mater pensene do verbete, se ele é a razão principal do verbete ou ainda é pequeno? Não, isso ainda é uma parte dele, uma parte, tem mais dados ainda sobre isso, né? Porque o problema, antes de mais nada, a coisa mais séria é você entender o problema. Aí vem a causa. Mas não é bem isso, porque no fim, o que mais interessa no problema é a solução. Então, a fonte fica secundária na hora que você chega no processo da resolução final. Então, essa integração, então, não é a solução, porque ainda não é. Ainda é a identificação do problema. Toda causa, você tem que perguntar se houve uma finalização, que é o efeito final. Tá certo. Porque, às vezes, o negócio está em andamento. Isso aqui seria a determinação do problema, assim, né? Entendi. Por isso que é que eu falo tudo através de sentenças com ponto e vírgula, né? Que é a técnica nossa da verbetografia, verbetologia, da enciclopédia da conscienciologia. Hoje eu estava vendo de novo lá a aula, assim, um negócio muito sério, com um quadro, debate, o negócio está violento, muito sério. Os detalhes. A turma está entendendo? Eles estão anotando direito? Quem não anotar, vocês vai pôr para fora. Eu penso que sim, mas tem muita gente aqui que podem falar. Quem vai anotar, passa para fora da aula. Aproveitando a deixa, então, já que nós aprendemos... Eu vi você, veja, aquele homem sabe tudo. Eu não sei o que ele está fazendo lá. Não. Enquanto outra coisa, ele está dando opinião de vez em quando? Está participando para valer? De vez em quando. Não, mas inclusive nós aprendemos hoje pela manhã que a primeira palavra da fatologia seria o título. E aqui, como exceção, o mega problema está na parafatologia. Isso é um jogo? Não, mas aí depende. O título pode ser de problema daqui, pode ser de problema de qualquer outro lugar. Não, a gente falou que o título do verbete é o primeiro elemento, é o primeiro item de alguma sessão. E o exemplo que a gente deu era da fatologia. Tenha cuidado com ele, que ele é um cara modesto com a cara braba. Então, ele mascara essa realidade dele, tá entendendo? Ele sabe tudo e fica calado, tá? Tem que mexer no cara. Espicaça o sujeito que ele faz a mais. Você lembra que a gente até falou da antagonismologia, que era o primeiro da interdisciplinanologia. Não, mas eu fiz a pergunta para esclarecer talvez outros que tenham entendido. Sempre sonho que estou limpando uma casa velha entrando em enorme desespero. É certo que quando tem esse tipo de sonho, acordo muito mal. O senhor tem alguma resposta para isso? Aí pode ser processo de retrocognição sua, sabe? Engraçado que essa moça aqui está mostrando que ela é de um nome de cidade. O seu nome é esse mesmo? Não entendi isso aqui. Seu nome eu não entendi. Mas você entendeu, né? Isso aí pode ser um processo de retrocognição. Hoje de madrugada tive uma projeção na qual estava no IPC, na frente de uma tela de computador com poucos ícones. Um deles me despertou curiosidade. Quando passava o mouse sobre o ícone, ele acendia e brilhava.
A imagem que aparecia era uma página escrita. Tive a intuição que esse aí conduzia um programa de internet. Será que o tal programa que o professor Antônio Pitaguari está desenvolvendo, no último fórum da TENEP foi mencionado que já estava bem adiantado. Olha, seria bom você conversar com o professor Antônio, não é isso? Falar com ele. Esse nosso amigo é voluntário do Rio, do IPC do Rio. Qualquer coisa, conversa com o Antônio, vamos ver o que é. Como é que está o programa, né? Valda, quando, lá na definição, quando você põe mega problema, é ao mesmo tempo mega interesse, você podia aprofundar isso? Ele está ligado ao mega interesse. Uma boa parte da maioria dos problemas humanos, eles existem no interesse das pessoas. Se não tivesse, não teria problema. Ah, sim. A raciocinação é um processo consciencial, psicológico, emocional. Mas mega interesse em ir atrás do problema. Mas a acepção também aqui de mega problema é mais no sentido de pesquisa, né, Valdo? De questão de pesquisa, não é? É principal. Tudo. Por isso que eu dou o pró e o contra aqui. Mas agora, o que interessa mais, no caso nosso, é o homeostático. Mas agora, para você ver o aspecto sadio, você tem que de vez em quando tirar umas rebarbas do doentinho. É o que a gente faz. Agora, o que nós queremos aqui é chamar atenção para o homeostático. É equilibrado, sadio. Existe uma ligação muito grande. Inevitável. Agora, uma outra coisa, o problema, só de existir o problema, tecnicamente dentro dele, já é uma questão séria. Isso pode ser levado pelo lado doentio. Mesmo a intenção sendo boa, um milhão de coisas, tudo isso. Então, a hora que eu falo mega problema e o verbete, o tema central é homeostático, você veja bem a força que eu estou fazendo para levar todo mundo a entender isso com um objetivo maior. É esse que eu entendo. É lógico, porque senão a pessoa fica no meio do caminho, entendeu? Ela começa a fumar, senta na estrada e vai fumar. Quer dizer, perdeu tudo. Não adiantou nada. Fica vendo a banda passar. Mas Valdo, na sua última coisa aqui, na antagonismo, logia, página 22, o último antagonismo, só para aprofundar, é o antagonismo mega problema para psiquismo despercebido. Para psiquismo despercebido. Isso aqui tem verbete sobre o assunto. Você quis, talvez quer dizer que como para psiquismo despercebido você não chega ao mega problema, é isso? Não sei. Não, o problema todo é o antagonismo. O mega problema é uma coisa, o parapsiquismo despercebido é outra. Agora, eles podem coexistir. Eles são antagonismo, independente do verbete. É bom ver o verbete. Aqui no o verbete tem muito detalhe. Nós já debatemos esse problema aqui. Sim, mas é relacionado ao verbete, senão sempre que tem outro verbete. Professor, o que me chamou a atenção, eu sou um dos alunos mais fracos que tem lá da Rose, estou aprendendo. Vou fazer uma pergunta, o senhor me desculpa se eu tiver... Quem é que falou? Ele lá da verbetografia? Se eu der um furo na água aqui, o senhor me perdoe. Isso aí como é que é? Supletivo. Esse é o curso supletivo, que é tudo gente de cabelo branco, etc. É o curso supletivo nosso. É esse. Supletivo verbetográfico. Curso supletivo. Verbetográfico. Então, o senhor fala que o mega problema, eu estou entendendo tudo, é uma situação homeostática. Mas ela não deixa de ser um paradoxo, né? Porque é um mega problema que vai gerar uma... falando. Então, mas por que toda vez que tem um problema, mesmo que ele seja pequeno, pode ser que você possa considerá-lo como sendo nosográfico. Então, eu entendi, mas por que o senhor não colocou paradoxologia aqui? Não, o processo meu é chamar a atenção para o homeostático. Então, mas não deixa de ser um paradoxo, só para eu entender mas o funcionamento. O que interessa é o homeostático. Não, mas o fato de um mega problema ser uma solução para a Consim... Se uma pessoa ela só tem mini problemas, eu tenho pena dela. Entendi. Não, olha bem como é que é a minha abordagem. Eu quero que vocês tenham meguíssimos, ultra, rolo, tudo que seja grandão, omni problemas.
que é o processo evolutivo. Não, entendi tudo isso, estou dizendo a estrutura do verbete. Não era para entrar um paradoxologia, paradoxo do mega problema. Não, é que paradoxo, se você for olhar, você arranja paradoxo em tudo, né? Eu evito colocar demais. O problema todo é esse. Estou dizendo a estrutura, você entendeu, né? Mas pode ser. Conceito. Você está certo. A gente não podia falar que no momento que você consegue identificar um mega problema, você já está a caminho da solução. Porque você já conseguiu identificar claramente. Então, acho que é o meu estágio. No momento que você identificou que tem um problema ali. Que a maioria tem problema, não identifica. E a coisa mais difícil que tem em matéria de problema é quando a pessoa ainda nem sabe que tem a estrutura daquele problema. Não, ela sabe que tem uma coisa aí. Ela ouviu o galo cantar, mas não sabe o que é a estrutura, o arcabouço. O que é? Traduza para mim que eu não sei. Gente, em matéria de parapsiquismo, eu tenho essas questões do povo me perguntando todo dia. Até mandando coisa, e-mail, diabo, tudo que vocês pensarem. Tanto que, é muito problema. Tanto que o senhor falou uma coisa uma vez, chamou muita atenção, que o senhor disse o seguinte: quando a sua vida está indo muito bem, fique de olho. Muito bem, você está péssimo. Fique de olho. Está faltando problema. Não tem aí a crise de crescimento. Sem crise de crescimento, a pessoa é um animal aqui, um vegetal. É por isso que não está tão clara essa ideia de paradoxo, porque na verdade o problema está colocado como uma forma positiva. O fato de você ter problema não é ruim. Eu não quero chamar então, muita atenção para assim isso. Aqui o negócio está focado. E o senhor coloca até na tributologia, né? O senhor coloca priorizações, quer dizer, a priorização que vai também, quais são os problemas prioritários, né? O que você vai identificar de forma prioritária. Agora, eu tentei explicar, tem muita coisa, eu até repeti aqui, ó, tem uma bate-pensanidade enorme sobre EV, de tudo quanto é tipo aqui. Pra você ter uma ideia, só de sigla tem 13 nessas 4 páginas. Isso aí não é comum. Eu estou no B, né? Aonde? Para. Assim, não, aqui a gente pode escrever, talvez seja o caso. É uma boa. Eu ponho lá assim, vamos pôr. Agora, professor, é que tem muita coisa aqui que eu coloquei, tipo Bart-Pensene. Você olha na efeitologia, está tudo repetido, tem 6 eventos de propósito. Tem muita coisa repetida de propósito. A mesma coisa, a repetição da numerologia. Professor? Agora, é porque eu considero que, aparentemente, isso parece ser simples, mas esse assunto é complexo. Professor, aqui no B. Com relação a essa questão do mega interesse, aí dentro está embutido a vontade, a intenção, a motivação. Como é que eu posso trabalhar para que esse mega problema também exista a contrapartida do mega interesse para que eu chegue a uma solução satisfatória? A primeira coisa é você ver as prioridades para encarar o assunto. Você tem um mega problema. Então, vamos ver as prioridades a hora que você se confronta com esse tema, com esse assunto, com essa ocorrência. Vamos ver o que quer que se passe. E aí você debulha, você picota, você coloca o negócio com dissecção anatômica, bisturi no negócio e começa a cortar tudo para ver o que é. Aí você vai chegar numa solução mais rápida. Então, a primeira coisa é picotar tudo. Sabe o negócio de picotar? Você picotar um legume. Aquilo que os filmes americanos adoram fazer isso. A pessoa colocar aquela faca e... Sabe? Isso aí atrai muito o mulherio todo, quando mexe com mesa de cozinha. Todo mundo quer ver, então, quer participar. Então, picota o negócio tipo micrótomo. O micrótomo é para ver justamente isso. É tirar as lascas mais finas possível do processo. Quase que microscópio. Por isso que é micrótomo. Entendeu? Para chegar lá. Professor, é o caminho. Aqui no B. Na página 20. Aqui. Na página 21, binomiologia. Eu queria saber, para o senhor ampliar, o binômio energosfera pessoal, ressaca energética. Na primeira linha, e na terceira linha, o binômio intrafisicalidade medíocre, extrafisicalidade lúcida. Binômio energosfera pessoal e ressaca energética. Essa. A primeira coisa é o seguinte: ressaca é a hora que você mexeu com as energias e a hora que termina você se sente mal.
Isso mostra que não houve desassimilação simpática das energias. Pode ser que tenha assédio, boi na linha, alguma coisa nesse sentido. Agora, o outro seu, o binômio intrafisicalidade medíocre, é esse? Hein? E extrafisicalidade lúcida? É esse. É isso aí, é o processo seguinte. A pessoa que tem uma vida medíocre aqui, no entanto, ela é capaz de sair do corpo, ter lucidez, fazer uma opção de coisa. Então, aquilo é antagônico, não corresponde à realidade dela. Entende? Tem que estudar por quê. Isso também é um problema. Então, por exemplo, às vezes, esses problemas todos que nós estamos falando, diz respeito mais ao conscienciograma. Se a pessoa for estudar lá a realidade dela, ela vai solucionar o problema mais depressa. Que aquilo diz respeito à personalidade dela. Alguma coisa, algum aspecto, entende? Vale a pena ver. Obrigada. O que você quer? Uma questão, saindo um pouco aqui do verbete, mas também tem a ver. Você comenta sempre das comunidades extrafísicas, por exemplo, interlúdio. Eu gostaria de saber se a organização extrafísica, ela também tem uma ligação entre as comunidades, fazendo o que seria correspondente, como a gente tem no intrafísico, de você tem cidades, tem países, tem estados. Não, eles têm tudo um mapeamento disso, que os serenões sabem o que é, né? Eles já têm um mapeamento dessas coisas todas. Para eles não tem novidade nenhuma e nada acontece sem eles saberem. Mas o governo extrafísico da parageografia é perfeito. Isso aí uma vez eu conversei com um transmentor. Então a geopolítica, por exemplo, extrafísica é perfeita. Então, agora são os serenões que orientam isso. Mas conceitualmente, por exemplo, a gente no intrafísico, se a gente pegar aqui, a gente tem a noção de país. Uma conjunção de cidades. Eles têm um mapeamento deles, é o modo deles lá. O Paramapa Mundi deles. Então, mas existe algum conceito que congrega várias comunex, por exemplo? Não, isso aí, eu já expliquei esse negócio. Por exemplo, pensa bem o problema dessas comunex, renquen ainda inferiores, de tudo quanto é tipo que tem. Por exemplo, a de judeus, a de artista, a de homossexuais, tudo isso tem. Os afins se atraem, começam a juntar, eles fazem o quê? Um rincão, uma urbe, um bairro. Por exemplo, nós somos afins, criamos um bairro. Tudo bem, mas até aí a gente entende como a noção da comunex, certo? Pois é. Tipo interlúdio. Mas haveria uma ligação. Não, eles todos têm ligações. Como que se chamaria isso? Mas eles é que sabem, né? Eles têm lá os negócios deles. Se teria, por exemplo, você pode ter 5 comunex que estão ligadas. Não, eles têm umas linhas de nível evolutivo. Então tem aquelas que são bem fundas na baratosfera, a outra mais ou menos. Tem outras que já estão mais ou menos lúcidas e tem outras avançadas. E assim vai. Eu não sei essa escala como é que é. É o processo da geopolítica deles. Agora, quem tem isso é o Colégio Invisível de Serenões, eles é que sabem. De saber. E outra coisa, eles recebem orientação de fora. Então, as consciências livres têm mais visão e sobreparo isso, porque elas estão por cima. Elas veem mais ainda do que os serenões. Então, os serenões já seguem a orientação delas. Agora, quem é que dirige as consciências livres, eu não sei nada. Aí é zero para mim. Mas, por exemplo, você chega a falar, claro que isso é mais ou menos para a gente ter uma referência, que o serenão ele tem uma atuação continental. Aí a gente tem uma referência espacial, geopolítica e tal. Já dá alguma ideia. Intrafisicamente falando. Agora, extrafisicamente, também deve haver essa divisão entre os serenões, que atuam com algumas comunex e tal. Não é isso, cada um, eu já falei isso, eles têm certas especialidades, cada um deles. Então, por exemplo, na hora que você fala do Pombal, você fala, tem outra comunex que você fala também no estado de Minas, agora não estou me lembrando, Ascensão, você tem a questão de interlúdio. Essas comunex teriam algum tipo de ligação devido a estar mais ou menos próximas? Não, tudo tem relação e tudo tem ligação. Os afins se atraem. O problema é eles que sabem como é que organizam isso. Eles não sabem.
Agora, o que eu vejo é o seguinte, dessas ligações todas de Comunex, a interlúdio é a mais evoluída desse povo todo. É a mais evoluída. Nós poderíamos falar que Todos esses que eu interlúdio... falo aqui, ó. Mas interlúdio poderia ser uma espécie de capital nessa rede de Comunex? Ah, isso é com eles, eu não sei como é que é. Mas isso, logicamente, é possível? Existir uma espécie de paracapital? Eles só fazem isso de acordo com o processo interassistencial, quando tem interesse. Eles não ligam muito para isso. Não ligam pelo seguinte, porque fazem o processo da dimensão nessa história. Você tem que lembrar o seguinte, aqui é como se a gente tivesse uma dimensão só. Lá não é. Já seria outro critério. Então muda tudo. Você falou o negócio da mudança, nível por evolutivo. exemplo, de uma dimensão. Que é aquilo, a pessoa, por exemplo, uma consciência, quais são os gabaritos que ela tem? Ela decide dormir, ela telepatiza, ela faz volitação, ela muda de dimensão com facilidade instantaneamente. Qual é o nível da taquirritmia que ela apresenta? Só aí, ó, tem 5 desafios violentérrimos. Esses são terríveis. E essas coisas você bate na hora, né? Na hora que você vê uma pessoa com uma ilusão qualquer, ela segurando uma joia extrafísica na mão, então você vê, essa não vale nada. Está com apego. Você já vê logo. Por isso que eu falo, a leitura extrafísica da pessoa é mais fácil que a leitura física. Agora, você tem experiência disso, extrafísica. Né? Então, chega uma consciência pelo jeitão. Você já consegue dar o diagnóstico. É por isso que tem aquela piada que o cara falou para mim. Valdo, eu sou feio assim mesmo, não adianta jogar energia que eu não vou mudar. Quer dizer, esse não tinha gabarito também para mudar, você está entendendo? Porque podia ficar mais moço, passar o birlipar no pessoal. Quer dizer, o salão de beleza dele mesmo é mudar. Chegar e mudar. Mas a hora que ele falou aquilo, eu fui lá para assistir, etc. Tal. Querendo ver. Mas minha pergunta é pensando a partir da parasociologia. Poderia pensar que tem uma estrutura mais ampla. Para a sociologia, você se prepara, vai anotando isso, daqui uns milênios. Eu sei que tem muito caminho, mas de qualquer forma é uma especialidade hoje da Conscienciologia. Né? Já é uma especialidade. Já é uma ideia. Pelo menos como mega problema, a gente pode pensar se essa estrutura, o que teria equivalente na ligação entre as Comunex. Né? Mas essas aí já é muita coisa para nós. Você deslindar o que já existe. Outra coisa, coloca nesse seu contexto aí para embolar seu meio de campo a centrais dessa fita. Só para chatear você. Valdo, dentro disso aí, eu queria que você aprofundasse aqui, é uma parageopolítica que você falou aqui, né? Que é perfeita, e você falou que o Serenão está por trás disso. Não entendi. Quer dizer que tem um mapeamento disso que nós, a cartografia, a paracartografia, a gente não conhece. Mas como é um agrupamento? Você deve saber alguma coisa, deve ter pensado nisso. O agrupamento, por exemplo, de Comunex. São jaquins. E outra coisa, a maioria que tem agrupamento, tudo é baratosférico. Uma boa parte deles. O resto tudo já tem outras. Até porque vai diminuindo muito, né? Quantitativamente falando. E outra coisa, tem gente que está nas inferiores, não consegue ir para as avançadas. Ele nem se desloca direito. Ele tem dificuldade até para vomitar. Outra coisa, está cheio de gente que está na paracomatose. Então, só do ponto de vista de analogia, tá? A gente poderia aqui pensar que extrafisicamente predomina uma espécie, do ponto de vista de organização, a cidade-estado, como era antigamente? Seria isso extrafisicamente? Quer dizer, essas cidades são mais independentes, as Comunex? Não acho que deve aventar essas hipóteses, não. O negócio é mais sério. O problema parapsíquico maior e extrafísico é muito sofisticado. Bobagem. Pois é, começa a estudar o Max Mecanismo, como é que funciona em cima da gente aqui. Pensa nisso. Que aí vai dar mais ideia da parageografia, a parahistoriografia, a parageopolítica, e a paradireitologia também na prática. Então, mas dentro dessa linha, a formação dos grupamentos sociais, os grupos aqui na Terra, qual tipo de influência eles se tiveram? Houve algum tipo de influência extrafísica? Começa a ter influência, mas assim, aside. Vamos dizer,
periférica. Nós aqui com a interlúdio e o curso intermissivo. Tá, mas só agora. Mas, por exemplo... Nosso aqui são das coisas que eu já vi na Terra, de tudo que eu vi. É que às vezes eu não vi muita coisa, mas o mais avançado que eu já vi é o nosso. Eu tenho isso como uma das maiores responsabilidades da minha vida, é isso aí. Eu sou consciente disso. Então a gente pode dizer que... Gente, não é fácil você ver esse monte de gente aqui, ó. Você sabe, aqui me dá vontade de fazer aquilo que eu fiz lá e que tinha 1.000 e tantas pessoas lá no Rio Centro. E eu vi e falei assim, vocês me perdoam, não vou conversar com vocês não. Vim para cá e começa a falar com as consciências que estavam lá. O povo ficou, que foi um negócio. Lá tinha 1.000 pessoas lá dentro. Você sabe que lá tem um salão lá que cabia quase 3.000 pessoas, né? No início lá, nem sei. Eu falei com eles que eles tinham que mudar aquilo, que nunca conseguiram preencher, sabe, o salão. Lá no Rio Centro. Então, mas então a gente pode dizer que a influência maior que tem mais atual é essa nossa aqui, que o senhor está querendo dizer, né? É isso. Questão Não, das coisas que eu conheço, o top é aqui. Não conheço mais nada. Por isso que o povo pergunta, onde é que tem outra coisa? Eu não sei. Tá. Agora, quanta coisa eu não sei nada, do ponto de vista extrafísico. Por exemplo, o negócio de eu estar atravessado comigo, há quantos anos é aquele negócio que eu vi na Sibéria? O que é aquilo? Hoje já tem alguma noção do assunto, que é uma verdadeira cidade subterrânea, debaixo do gelo, com as coisas deles todas. E um monte de gente vigiando fisicamente. Eu vi aquilo. Nunca apareceu isso em jornal nenhum, nem nada. O que será que tem lá? Debaixo da terra eu nunca vi que tenha cidade, não tem nada disso. Agora, esse lugar lá era com gelo na Sibéria, que havia. Agora, tem dessas coisas. Recentemente eu vi umas coisas que eles já estavam fazendo, com cúpula e etc. tal. Que é essa ideia, ó, eu tenho isso há quantos anos? Quer dizer, essas coisas devem existir, mas se dá a gente ver, né? Entender, pesquisar. Acho que nós estamos muito broncos sobre o assunto. O negócio está muito engatinhante ainda. Começando só. Preciso estudar mais. Ontem o senhor disse que a transmigração está tão avançada que transmigam maus advogados e outras pessoas com curso superior. E a transmigração de maus políticos são os seres que mais lesam a humanidade. Como está também? É a mesma coisa. Falou em advogado, falou em política. É isso. Tenho grande dificuldade de entender os processos de atuação e interferência ética dos amparadores e antiética dos assediadores em nossas vidas. O senhor poderia explicar melhor? Olha, seria bom você ler meus livros, né, que a gente está falando isso tudo. Olha o Homo Sapiens Urbanizados, que ele te dá um banho de loja sobre esse assunto. O problema todo é o seguinte, qual é a sua intenção? Por aí você tem suas companhias. O senhor poderia dar um exemplo de mega problema e de mini problema para que eu possa fixar bem a diferença? Para abordar, as estratégias seriam também diferenciadas. Um mega problema, por exemplo, é você chegar aos 60 anos e ver que você não alcançou o complexo. O que vocês acham? Não, boa, é um mega problema. Agora, um mini problema é você estar vendo que a sua unha quebrou. Você tem que chegar em casa, pegar o trim para cortar. O que vocês acham? Precisa explicar mais? Tá bom aí ó, a situação? Eu dei o exemplo. Mas eu vou aproveitar então para perguntar, porque tem na exemplologia, o senhor coloca 2 exemplos. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco do primeiro exemplo. Mega problema próximo. A identificação das paranuances das complexidades da personalidade consecutiva. Queria que o senhor falasse, o que o senhor observa na personalidade consecutiva? Esse é o próximo. Mas isso aqui é uma verdadeira piada, eu falar que é próximo, né? Não é uma piada isso? Mas olha, é real. Você não pode falar nada. Não adianta vir que não tem. Vocês são obrigados a engolir a expressão. Não tem saída, não é verdade? Mas olha, a identificação das paranuances, das complexidades da personalidade consecutiva. Eu, uma opção de coisa dessa, eu distingo. Examinando o primeiro com a segunda vida, aquele negócio todo, o primeiro tempo com o segundo tempo, você chega numa porção de nuances que você vê. Mas você não pode dizer que você viu todas. Agora, o melhor da história,
é a hora que eu já fiz a previsão, a prospectiva do processo. E eu acertei. Mas é gente que eu convivi, né? Eu vi, né? Não tinha erro. E como eu sei que temperamento não muda, eu já sabia tudo. Essa pessoa vai nascer assim, 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 assim. Isso é terrível, quando você sabe da história. Entende? O que o senhor observa mais, então, é o temperamento da vida anterior com a vida todo problema sucessiva. de personalidade consecutiva junto a você é menos difícil. Todo problema à distância de você é mais difícil. Raciocina nisso. Mas nessas pessoas que o senhor observou, mudou muito a característica da pessoa, a fisionomia, ou em geral... Aí muito... é que é o X. Essa é uma das nuances mais sérias. Todo mundo muda. E muda quase sempre a favor da pessoa, mas numa condição negativa. Como assim? A pessoa tem um processo negativo que ela acha, não, se é para mim melhorar, me dá essa parte negativa, não faz mal. Aí ele vem dentro de certas condições da família, que o processo genético piora, força, vamos dizer, coarta, prende, segura a pessoa. Entendeu? Isso aí são detalhes, isso aí eu já estudei demais. Mas você sabe que é uma das coisas mais curiosas que tem, esse negócio de personalidade consecutiva, né? Na vida humana. Eu sei porque eu vejo o efeito disso perante certas pessoas, etc. Tal. E eu não estou dizendo só a pessoa, o dito cujo, o titular, não. Estou falando os arounds, o entorno, os adventícios, os convergentes. Está entendendo? Normalmente o senhor percebe... Isso é impressionante a gente pensar. Eu não posso escrever nisso muito. Se deixasse, eu já teria feito um livro sobre isso, enorme, de 1000 páginas sobre o assunto. O senhor percebe que as outras pessoas que tinham relação na outra vida, elas ficam perto, é isso? Ou começam... Não, raciocina bem. Uma pessoa vem, tem a vida, ela vai embora. No entrevero dessa história, daquilo que está ocorrendo, ela deixa herdeiros, que às vezes ela nem teve contato. Aqueles herdeiros se multiplicam. Ela vem noutra vida daí a pouquinho, algumas dezenas de anos, às vezes 2, 3 dezenas. E tem outra vida, em outro lugar, com outra condição. O cara está vivendo aqui, tem filha lá, tem filho lá. Tem... Agora veja como é que fica isso. Outra coisa, eu no meio dessa história, vendo aqui, vendo ali, vendo lá, e tendo que assistir todo mundo, cheio de problema. Normalmente... Então, as pessoas falam assim, mas você é felizardo, você vê essas coisas todas, de personalidade consecutiva, fala assim, você me dá licença, eu vou cuspir na sua cara. Não entendeu nada, ele não entendeu nada. Em matéria de assistência, das coisas mais bravas que tem é isso aí. Eu não falo nessas coisas, mas eu não posso entrar em detalhes, as pessoas são vivas. Por exemplo, se eu viver 150 anos, eu acho que ia dar, já calculei. Se desse para viver os caras... E eles morrendo, né? Eu vivendo e eles morrendo. Tipo, isso que Cristo espera por ti. Professor. Sim. Mas, tipo a questão do Cristo espera por ti, né? A história foi contada depois. Sim. Mas na outra vida vai virar romance. Isso é uma coisa. Agora, cinema é verdade, não. O cara, não, esse fulano morreu, fez isso. Essa dona continua casada e tem filho. O outro, quando termina o filme, cinema é verdade. Verdade. Agora, tem cinema verdade terrível. Entende? Sim. Que às vezes tem a filmar na hora que o homem matou o outro.
real. Tudo é cinema verdade. Normalmente, como é que o senhor descobre essas personalidades consecutivas? Eu não descubro coisa nenhuma. Quem sou eu? Não sou Sherlock Holmes. Agora, o que é que se passa? As coisas ocorrem, o negócio vem, as circunstâncias. Mas, senhor, olha, é pelo parapsiquismo ou é mais pelo temperamento? Eu acho que talvez seja a segunda. A mais importante é a hiperacuidade, é o discernimento da pessoa sobre esses fatos. Nisso aí, eu sou muito ajudado pela minha condição do Zéfiro durante muito tempo, estatisticamente. Isso já vem de muito tempo. O senhor faz associação de personalidades, é isso? Não, porque os afins se atraem. Desde que esse povo queira fugir de mim, eles não conseguem. E o pior, eu também não consigo fugir deles. Você acaba, se você tem lucidez para lembrar, se há lembrança, rememoração, você sabe tudo. E eu tenho muita pena de serenões, porque sabe tudo. Tem uma vez que eu perguntei para um amigo meu, falei assim, já que você está estudando tanto o negócio de serenão, está muito implicado com isso, tem uma pergunta que eu posso fazer, que você poderia fazer para o serenão. É dizer para ele assim, olha, eu tenho pena de você, serenão. Com todas as coisas que você sabe, que você não pode falar. Porque essas coisas são um ponto de interrogação. O que é que ele sabe? E que ele não pode falar. Por quê? Que implicações esse porquê? O que esse porquê cria? Isso é terrível você pensar nisso. Pensa. Professor, nesse estudo de personalidade consecutiva, você chegou a identificar algum tipo de característica de temperamento que é a mais difícil, que menos muda nessas personalidades de uma vida para outra? Existe uma categoria ou não? É o aspecto que a pessoa se sente mais agradável para viver a vida humana. Quase sempre diz respeito à emoção dela. O hobby, o lazer, a predileção, aquilo que é a tendência básica. Se tem um processo emocional que não há muita... Por exemplo, o problema de artesanato, de arte, de imaginação, a imagística, se isso pega muito na pessoa, a gente vê que ela sofre com o processo. Está entendendo? Isso não muda. A tendência dela é repetir aquilo. Então ela muda o corpo, ela muda as instâncias do processo da vida, a mesologia, a árvore genealógica, o processo todo. Mas isso permanece adquirido. Então você vê, isso aí deve ser um embasamento muito sério nessas personalidades, embasamento do temperamento delas. Isso aí é o artifício da mudança. Agora, o temperamento óbvio que você vê, determinados atributos da pessoa, principalmente as faculdades mentais, se você viveu com a pessoa, você sabe muito bem disso. Isso não muda. Outra coisa muito séria que tem, que a gente não pode esquecer, é a cronímica, a cronologia. Por exemplo, se você vai examinar uma personalidade consecutiva com uma década, 2, 3 só de diferença, ela não mudou. Aquilo ali não tem jeito. São essas que eu primei por observar e fazer pesquisa, investigação. Agora, isso eles já tinham me chamado a atenção há muito tempo. Observa aqueles que são mais próximos. Então, uma coisa é a pessoa. Agora, o ideal é quando a pessoa já atingiu a fase adulta. Porque não adianta nada. Se vem eu já vi casos assim. A criança vem, isso é muito comum. É o mais comum que tem de personalidade consecutiva, é isso. Vem a criança e vive aí 2, 3 anos, vai embora e tem outra. Isso aí não adianta. Agora, o processo, ela constitui a vida, a família, a posição dentro do processo orgânico da sociedade, a situação toda. E ela vem, no outro contexto, aside, lateral. Entende? Mas que tem relação ali, querendo ou não. Agora, é impressionante também, você ver pelo temperamento, eu sou capaz de falar isso e às vezes eu acerto. Falar assim, essa pessoa vai nascer e ele não vai querer saber nada dessa vida dele aqui. E é batatófilo. Tem uns que querem, tem outros que não. Eu já acertei isso tudo. Por quê? Por causa do tipo da tendência da pessoa. Você vê o jeitão, o orgulho maior.
Agora, professor, por outro lado, você já estudou alguma personalidade consecutiva que numa vida anterior tinha um mega trafor e na vida atual, por exemplo, aquilo sumiu? Não, isso é o que acontece mais. Sumiu. Acontece mais. Mas veja, são mega traforinhos. Traforinhos, Quem fica isso tem uma porção. Mas por quê? Devido à diferença do soma. Do soma. Gente, uma coisa é você ter um soma igual ao meu, outra coisa é arranjar um soma raquítico aí que não fononcia. Em casa. Isso é demais, isso aí a gente vê logo. Então, quando você vê outra coisa, você prevê uma série de coisas sobre o que vai acontecer na vida imediata da pessoa. Mas não adianta nada essa previsão, enquanto você não vê o que aconteceu. Você não sabe as circunstâncias eventuais no processo da nova vida. Quais são as influências? A família, entende? O processo da mesologia, a condição do soma, a genética, o que é que ele veio. Que às vezes ele melhorou muito em algumas coisas, porque ele estava muito ruim na vida anterior. Isso tudo tem. Então você prevê, mas só pode constatar quando você vê a coisa. Agora, é impressionante a hora, por exemplo, que eu já fiz os cálculos, aos tantos anos vai acontecer isso, aos tantos anos vai acontecer isso, aos tantos anos vai acontecer. Tudo aconteceu. E as pessoas seguiram. Tudo direitinho. Isso aí dá para ver. Agora, é preciso de muita observação. É ver tudo com lupa superior à do Diógenes, da lanterna dele. Tem que olhar tudo da personalidade. Então, por exemplo, hoje essas coisas vão ficar cada vez mais circunstanciadas em matéria de detalhismo. Nós vamos entrar nisso. Por quê? Divido vocês. Com a Conscius, com o sensograma, processo da PEX, isso tudo, vocês colocar aí e começar a pentear isso tudo com pente fino antes e depois, bora. Não vai ter jeito. Aí isso vai ficar claro. Agora, eu já posso prever algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, o clube das personalidades consecutivas. Eles vão fazer. A escola das personalidades consecutivas. Não, escola. Eles vão dar aula para eles e vão dar aula para os outros. Pode contar isso tudo, porque isso aí, gente, é transcendente. O negócio vai... Isso é que é, vamos dizer, aula ou matéria ou disciplina que não tem no curso intermissivo. E vai ter aqui. Nós vamos começar a ter uma opção de coisa que vai ser da Terra para o curso intermissivo da extrafísica. Vai ser dessa dimensão para lá. Porque o negócio é prático, objetivo aqui. Isso eu já tinha previsto, isso é coisa de meu, de 50 anos eu já sabia. Quando eu era rapaz eu já tinha ideia disso. Agora, é simplesmente impressionante, eu nessa altura, depois que eu fui vendo isso, e os casos que eu consegui acompanhar. Vocês não ficam pensando que é fácil acompanhar esses casos, não. Não é fácil. Tudo que diz respeito à vida inteira da pessoa é problemático. Sr. Valdo, você uma vez falou que se uma consciência, né, dessomar-se com 2 anos e meio, por exemplo, por um acidente, que numa próxima vida, a tendência é que com a idade de 2 anos e meio, aquele acidente rondasse aquela pessoa. Conforme o caso, às vezes tem um problema. A gente não tem um processo de sincronicidade nisso aí. Às vezes, o problema, por exemplo, você esquece os 2,5. E vão pôr que a pessoa tenha lá entre os 20 e os 30. Se ela teve uma crise naquela ocasião, na outra, aqueles assediadores que atacaram a ela, pode voltar naquele período. E naquele mesmo... Então tem uma série de fatores que pode ter uma incidência no caso, que é uma coisa para se estudar. Isso ainda está muito nebuloso. Existe alguma relação entre a técnica da inversão existencial e o mega problema? Olha, qualquer coisa que você pensar tem relação com o mega problema. Qualquer coisa. Depende do que é. Você tem uma coisa, então eu pergunto, você já resolveu isso ou não? Esse problema é pequeno ou é grande? Só por aí você já vai ver que tem problema. Ainda com relação à personalidade consecutiva, o senhor conta algumas histórias de pessoas muito próximas que o senhor, antes de nascer, o senhor afirmou, vai ser homem. O senhor afirmou o gênero. Mas eu já sabia tudo pela situação. Mas como é que o senhor sabia, tinha segurança assim, com relação ao gênero? Uma pessoa, eu convivi com ela há muito tempo. Depois, ela dessoma, fica perto de mim o tempo todo.
perto de mim o tempo todo, está perdido. Ou ela me entende, ou eu entendo a ela. Vamos ver quem é que entende mais. Perto de mim, é ou não é? Aqui, ó. Só aqui tem aí, ó, 4. Pode dizer isso aí. Eu acabo entrando na história, não tem saída. Você acaba sabendo como é que é. Bom. O que você não entendeu ainda mais? Fala aí, estou vendo a opção de interrogação em torno de você assim. Ó. Tem mesmo. Mega problema. Me arranjou um mega problema agora. Mega problema. Mas eu digo, por exemplo, mas se o senhor, com outros casos, por exemplo, de pessoas não tão próximas, o senhor tinha... Como é que é? Com pessoas, com personalidades consecutivas que não foram tão próximas ao senhor nas vidas anteriores, assim. O senhor teve algum tipo de segurança, assim, alguma vez? Não, às vezes a gente sabe devido ao processo da média. Eu tiro uma média, eu já sei, não, a possibilidade disso acontecer é enorme. Isso aí você deduz, é o processo dedutivo. Muito óbvio. Tem coisa que com o tempo você sabe muito. E outra coisa, quando você começa a estudar famílias inteiras, fica mais fácil. Uma das coisas mais sérias que tem nesse processo evolutivo é estudar as irmandades. Irmandade que eu estou falando não é de fraternidade, não. Não é de instituição, não. É uma família que tem muitos irmãos. Esses muitos irmãos formam a irmandade. A brotherhood, isso aí é muito importante. A brotherhood. Isso aí é seríssimo. Examinar o negócio. O povo ainda não dá valor para isso. E eu não estou falando aqui de fraternidade, não, nem de mega fraternologia, que às vezes eu explico sobre isso também. A brotherhood está nesse meio. Mas não é isso. Eu estou falando do estudo dos irmãos. Agora, o interior, o meu processo de atender o povo no interior, aquilo me ajudou demais. Na minha clínica gratuita, grandona, durante muito tempo. Aquilo me ajudou a entender o processo de família. Porque lá atingia muita gente de tudo quanto era classe. Entende? Dá uma ideia fantástica da história. As classes, por exemplo, C e D, às vezes elas não têm noção do que vão esconder. Aquilo vem tudo. Que um briga com o outro, explica tudo como é que eles são. Agora, A e B, geralmente, segura mais, tem mais aplombe. Você está entendendo? A situação, então, não expõe. Agora, estudar as famílias C e D é a coisa mais fácil. Aquilo vem à tona. Ao refluxo, ou repuxo da história. Entende? Então, aflora a condição. É mais fácil para estudar. Nessa questão de irmãos, isso aí ajuda muito. Agora, gente, o negócio da personalidade mais consecutiva, o que chama mais atenção, é você ver a repetição das coisas. Isso dá pena. Você vê a pessoa repetindo a mesma bobagem. Ela não conseguiu escapar daquilo. Então, ser muito próximo é a mesma pessoa, não mudou nada. Então, você vai ver o que mudou, como é que é o corpo, o que é que deu, como é que é. Tem pequenas mudanças. Mas a parte grossa, o essencial, mudou nada. Isso é terrível. Agora, pensa bem, por isso que é que eu chamo, né? Que temperamento é um negócio para mudar. Não é fácil, é a última coisa que tem. Agora, por exemplo, todo mundo aqui recebeu um estorcegão. Quer dizer, um abalo, assim, um tsunami de renovação com curso intermissivo. Isso é que é o bom dessa história. Senão nós estamos perdidos. Que é o processo da cirurgia, acontecer a cirurgia, entende como é que é? A cirurgia ou conserta ou deserta, não é? A tendência é essa. Isso muda. Valdo. Escuta aí, eu queria te falar, se ainda vai ficar aí depois, acabar? Eu quero te falar uma coisinha. Aqui no ar. O senhor falou em relação à questão de família, aí, a questão de irmãos. Qual que é o papel dos pais, por exemplo, numa família muito grande? É um processo de reconciliação. É barbaramente importante, né? Eu digo do ponto de vista evolutivo. Assim, por exemplo, os pais lá, 11 filhos, né? Como é que fica a questão do resgate do kármico desses pais em relação aos filhos? Eu já preciso ver o porquê que é que eles têm, qual a causa da mãe, do pai, como é que é.
Qualquer coisa, conversa com a Beth. Ela vai te dar uma ideia. Mas os pais, eles costumam, numa análise geral, né, é um processo de resgate, e normalmente no final da vida a tendência, pelo fato só de ter gestado os filhos, isso já ajuda? Não, é uma opção de coisa que ajuda. Se ele vê mesmo a intenção e a dedicação de cada um ao caso, né? Cada um tem seu jeito, o seu estilo. Esse estilo mostra o processo cosmoético, evolutivo da pessoa. Tem que ver por aí. Agora, Valdo, por que normalmente, então, uma família grande, por que opta-se por tantos filhos, assim, dentro do processo? Poderia ser menos. 2, 3, por quê? Certo. Pois é, mas já veio, já tem sua razão, né? A pessoa que eu vi que ganhou disso aí foi uma senhora que eu tratei lá em Uberaba. 22 filhos. 22 filhos. Agora, tinha uns que eram gêmeos, etc., que nasceram na época e tal. Agora, vários já tinham morrido. Naquela ocasião, parece que eram 6 que tinham morrido. Morreu jovem. Agora, essa mulher era tão boa que ela fazia o parto dela igual índio. E ela era preta, retinta, não tinha nada a ver com índio. Fora de série. Eu queria apresentá-la para todo mundo, mas ela mesmo não queria aparecer dentro da coisa. Um mulherão, uma reprodutora de alto coturno, alto nível, fora de série. E outra coisa, bom temperamento, alegre. Agora, um mulherão, uma preta enorme, sabe? Uma montanha, fortuna. Agora ela falou, não, meus últimos partos, tudo que eu tive foi na beira do rio, igual índio, eu mesmo fiz, etc., sem problema nenhum. Quer dizer, do jeito que ela fazia o parto, do jeito que fazia cocô. Mesma coisa. Agora, maior naturalidade. Sim. Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer uma. Desculpa a insistência. Como disse, vocês já pensaram, isso aqui o meu amigo lá de Uberaba que falava, você já pensou uma mulher como passa aperto? Você já pensou fazer cocô de um tijolo? Que é o processo. Agora, Valdo, assim, tudo bem, a mãe lá pode ter 3, 4 filhos, mas nas grandes famílias, né, que acaba tendo 10, 12, por que a necessidade dessa quantidade maior de filhos? Por que se opta por essa condição? Mil e um fatores, pergunta para eles. O que é? Tu tem sua razão, processo kármico, grupo kármico, etc. Condições. Outra coisa, às vezes as pessoas estão viciadas no processo da sexualidade. Às vezes é um filho depois do outro, assim. Tudo isso eu vi no interior. Tem muito disso. Valdo. A pessoa fica viciada na gestação. Mudando um pouco de assunto, você acha possível você perceber se a pessoa está psíquica sem conviver no dia a dia ali com ela? Você acha que tem como... Sim, mas qualquer um, né? Isso é fácil. Quais indícios que você observa? A primeira coisa é você ver se ela raciocina rápido. Não, mas no dia a dia, no dia a dia é possível, mas assim, em situações esporádicas é mais difícil de você. Não, se a gente ficar com ela algum tempo, você já vê, você já sabe como é que é. Porque o atiramento na interlocução, ele, querendo ou não, tem que aparecer, né? O nível de atiramento da pessoa. Mas pode ter variáveis que impeçam. Pode, mas depende também de você, de saber quais são essas variáveis e torcer a pessoa. Ela não vai tapear você. Se você sabe, já tem experiência, você supera isso aí. Isso tudo é possível, sim. Tá. Isso aí não é um problema tão sério assim, não. Coisa menos difícil. E com relação à personalidade consecutiva que você estava falando, a que você atribui a pessoa, essas aí que você observa que a pessoa ela está repetindo já por várias vezes o mesmo temperamento? Não, cada caso desse estudo, você vê as causas que tem. A mesologia... Tem problema do passado, mesologia, assédio, problema do conglomerado, das consciências que formam o grupo.
pode ser também em função do trabalho que a pessoa se programou para a Proex, que ela... Mas ali, tem uma série de acidentes que não estavam programados, que acontece com as personalidades consecutivas. Entende? Um parto, por exemplo, laborioso, é um problemão para muita gente. Tanto para a mãe como para quem nasce. É uma série de condições. E os acidentes? O parto já é um acidente, ou um incidente, é uma ocorrência difícil. Mas e os acidentes que tem na infância? Um milhão de coisas. A infância é uma fase difícil para todo mundo. É a pior da vida humana. Que é a hora que você não sabe nada, está tudo aí, ao Deus dará. Se alguém não toma conta, como é que fica? Toda criança precisa disso. Quando eu fui ter meu filho, eu expliquei tudo e falei para minha mulher, falei assim, olha, ele não vai ter babá. Nós temos que cuidar por todo lado. Eu disse, mas você que viaja essas coisas, vai viajar conosco, não interessa. Vamos ver o que é. Aí eu comecei a arranjar dinheiro, patrimônio, para sustentar minhas viagens com a história. Andar de primeira classe, tudo, para sustentar um menino recém-nascido, como é que você vai fazer? Agora ele com 3 meses começou a viajar até de avião. Agora é um perigo, eu não recomendo isso para ninguém. Nós fizemos porque não tinha outro jeito. E ele conseguiu superar muita coisa dele nessa história toda, por aí. Agora, a coisa mais difícil que tem era pequeno levar o filho dos Estados Unidos para comer aquela comida, sabe, de plástico dos americanos. Com o tempo, ele viciou naquilo. Hoje ele é viciado. A gente pode dizer que o mega problema da personalidade consecutiva é justamente não repetir os mesmos erros do passado? É até um certo ponto, mas às vezes ela não vai repetir mesmo, porque já mudou o corpo, já mudou as coisas, ou para mais ou para menos. Tá. Aquele negócio, 1 ponto a mais, 1 ponto a menos. Tudo isso tem na personalidade consecutiva. Mas teria um mega problema comum a essas? Não, o mega problema deve ser o mesmo que tinha e que vai continuar. Vai continuar. Porque às vezes naquela primeira vida a pessoa nem acessou o primeiro problema. Entendi. Na segunda que vai ser. Estudo a gente tem que examinar da primeira para a segunda. Eu queria voltar a um ponto que o senhor falou algumas tertúlias atrás sobre a condição da verbação. O senhor disse que isso é muito sério, nós precisávamos estudar melhor isso, que esse é um assunto que é tratado no curso intermissivo, mas, na sua opinião, a aula ainda é muito superficial, que tinha que aprofundar um pouco mais. O senhor pode detalhar melhor isso? A turma aqui, de modo geral, ainda não entende o problema da personalidade autêntica, que precisa dessa glasnost, dessa transparência, dessa explicitação, dessa franqueza, dessa sinceridade. De modo geral, não tem. Então, aí, a verbação é esquecida. É muita gente que fala abobrinha sem ter feito nada. Olha só o que os políticos falam. O político, quando ele é candidato, ele promete muito. Depois não faz nada. E depois continua fazendo, aparentemente. Então, por exemplo, olha o tanto de inauguração de obras que não foram terminadas. O que o outro fez. Não tem transparência, não há verbação. E isso é generalizado na vida humana. Mas o senhor mencionou especificamente do tema ser dado nos cursos intermissivos. Então, eu estou pensando assim, a nível dos intermissivistas... Agora, pensa isso, manda isso para as outras instâncias da vida. Então, na instância... Você vai começar a entender. Na instância aqui da nossa, da Cognópolis. Pois pensa. As pessoas têm que ser autênticas. Em que ela é e o que não é. Você vê que esse é uma outra coisa, a autenticidade mostra um processo de uniformidade, coesão e coerência de manifestação. Olha quem é incoerente. Você já vai ver que não tem verbação. O caminho é por aí, querido, não tem saída. Tá. Mas essa superficialidade que o senhor disse que o senhor pensa do assunto ser tratado nos cursos intermissivos, o porquê disso? Os intermissivistas não estavam prontos ainda para ouvir falar mais sobre a verbação? Não, tem coisa que não pode. Vai falar dessas coisas avançadas que mexem com parapsiquismo, o povo não está preparado para isso. Ele já tem tanto problema grosso, que ainda ficou um restinho, que ainda tem que dar um jeito. Como é que fica? A rema, aquilo que sobrou,
Entende que ele tem que extirpar o carnicão todo, um pedaço que ainda não saiu? Então, se falar mais coisa disso aí, em vez de ajudar, vai piorar a pessoa. Aumenta o problema dela, em vez de auxiliar. Então, o aprofundamento nessa temática tem que ser vivencial aqui, nessa dimensão. Aqui, ou noutra intermissão, ou noutra vida, vamos ver como é que é, naquele momento que seja mais adequado. Naquela hora não foi. Como é que vai fazer? É o jeito. Obrigado. Valdo. Sim. Aqui no B. Olha só. Eu queria voltar um pouco que você falou hoje aí. Uma consciência para ela fazer a troca de dimensão, esse deslocamento interdimensional, né, para ir numa comunex mais avançada, ou para ir na baratosfera. Como é que é esse processo? Troca de dimensão? Isso. Isso aí é uma das coisas mais difíceis que tem. A pessoa precisa ter muito domínio do holossoma e muita vontade, força de vontade para mexer nisso. Agora, ela começa a estudar isso através da transfigurabilidade do psicossoma. Então, começa a estudar isso, começa a entender, que você vai ver depois como é que faz com o resto. Porque se transfigurar, você pode fazer uma opção de coisa, você muda de dimensão, até o disfarce, a camuflagem. Mas é alguma coisa como se você tivesse, por exemplo, se você quisesse... Não, é a pessoa pensar, aí é o taquirritmia. Primeiro você pensa nisso que eu estou falando. Transfigurabilidade do psicossoma. Depois nisso que eu já escrevi, que tem verbete, taquirritmia, você já viu? Sim, sim. Olha lá. Pega esses dois que vão começar a te dar uma ideia. A transfiguração ou a mudança, ou transformação ou mutação instantânea, abrupta, é um processo da taquirritmia também, não é só da transfigurabilidade. Isso tem a ver com a vontade da própria pessoa? Não, aí tem que haver com tudo que a pessoa tem de trafor grande na intraconsciencialidade dela. É a vontade, a intenção, a determinação, a rapidez no processo do Taktensene e outras coisas mais nesse sentido. Taktensene. Pensene rápido. A base de tudo está por aí. Agora, não é fácil, não. Não é fácil, principalmente se você chegou num local que não é muito evoluído, uma comunex, que não é muito evoluída, e que você ficou lá algum tempo. Algum tempo que eu estou falando assim, 1 hora. Já é muito tempo. Isso aí é um problemão. Você mudar com facilidade. Seria alguma coisa análoga você comandar eu sei que é uma coisa complicada, mas um estado vibracional muito rápido, para você conseguir sair daquela dimensão mais densa? Mais ou menos por aí. Cair fora. Não é fácil. Partindo do princípio que o trafor é um traço que foi trabalhado por muito tempo, muitas vidas. Quando a gente tem trafores ociosos, o senhor acha que o fator genético é um dos principais para que esses trafores fiquem ociosos na existência atual, por exemplo? Isso aí é importante, né? Na última vida que ele vai ter, a vida nova, e ele vem com aquele ranço, isso é terrível. Então tem que pensar muito nisso. Agora, seria bom explicar uma coisa para você aí, para ver se clareia mais sua cabeça. Você já viu eu falar em desaparecimento extrafísico? Eu tenho isso nos meus livros. É isso. A pessoa está aí, daí a pouco você viu, sumiu, desapareceu. Agora, por exemplo, extrafisicamente, para quem domina o processo, não é tão difícil. O que é duro é vir aqui e desaparecer na hora, igual a dona lá do metrô. Isso sabe. Professor Valdo. Lá é fácil. Isso existe. Letra B aqui do lado da Luimar aqui. Num caso desse, por exemplo, você falou, está numa dimensão baratosférica muito densa, e tem que saltar rápido para outra, um processo mais leve, mais limpo. Teria que fazer uma assim muito rápida e evocação do outro ambiente também. Não é bem assim, não. O processo é de mentalidade. Você está aqui, você está lá. O que a consciência pensa, ela está, ela mexe, ela faz. Isso é o taquirritmia, é isso. E a questão energética propriamente... A maioria aqui tem muita dificuldade para pensar nisso. Uma outra coisa, uma consciência tem mais facilidade de fazer isso do que uma consciência projetada.
devido ao processo da ligação com o corpo. Quando você falou ali, se a pessoa fica muito tempo, né, ou fica um tempo maior naquele uma espaço... hora, por exemplo, num local bem baratrosférico bravo, é um problemão. Parece que aquelas substâncias que tem ali vão predominando em cima do psicossoma da consciência. Se ela não tiver cuidado de manter uma limpeza o tempo todo e a imunidade dela contra aquilo, ela sucumbe. Aí a perda de lucidez... Aí ela sai também... de lá pesada, lastreada pelo ruim. Ela não aguenta mudar de dimensão. Porque ao perder lucidez, ela também perde domínio sobre os seus atributos. Não, a hora que ela diminui isso, por isso que a consciência não consegue, a consciência projetada. Porque toda vez que ela está muito lastreada, diminui o processo de lucidez dela. Geralmente aqui, se a pessoa não for evoluciólogo ou um serenão, ele não consegue isso. Entende? Por isso que eu falo que o serenão tem determinados níveis das faculdades mentais que ultrapassam essas nossas comuns. Uma outra coisa que o senhor falou antes, professor, assim, que acontece, que é um mega problema a pessoa ter uma manifestação mais ampliada no extrafísico e uma mediocridade intrafísica. Entendi. Por que pode ocorrer isso? Às vezes, devido ao processo das deficiências, da cultura dela, do corpo que ela arranjou, da genética que ela recebeu, não dá certo. Então você vai encontrar uma pessoa oligofrênica aqui, que extrafisicamente é muito lúcida. Durante a vida da pessoa. Ela está viva. Eu vi isso tudo, isso aí é da minha experiência dentro do movimento espírita. Agora você vê, por exemplo, eu lá no caso, eu mostro sempre uns casos, mas eu vi vários casos desses. Aquela pessoa, mocinha, adolescente, totalmente perturbada. Então ali seria já um pouco de idiotia, mas pelo menos era bem debilóide na história aqui. E opaca, né? Fechada. E fora do corpo ela tinha lucidez total, entendia tudo que eu falava, tudo isso. Então ela procurava sair do corpo para estudar, enquanto estava naquele corpo, e voltava para o corpo. Agora, nunca pude esquecer, porque extrafisicamente ela falou para mim, usando a expressão com o povo aqui, lá, Valdo, eu não apito nada. Nunca pude esquecer isso. Eu que conheci, que era gente de instituição, que a gente estava assistindo no movimento espírita. Eu assisti durante muitos anos, depois fiz o follow-up, segui a opção de coisa. Extrafisicamente, ela tinha consciência dessa limitação intrafísica dela. Total. Essa é viva. É lógico, você já pensou, se ela dessomar, na hora que dessomasse, ela ia alcançar a lucidez instantânea, segunda dessoma, tudo isso. Mas pode ocorrer também incoerência em relação à cosmoética, na manifestação no extrafísico e no intrafísico? Não, tudo é possível, né? Depende de quem é. A gente tem que ver aquilo que ocorre com mais frequência em cada caso, né? Aquilo que é o feijão com arroz de todo dia, nas manifestações entre as dimensões. Tem de tudo, tem de ver. Certo? Mas o que mais vocês têm aí? Mais alguma coisa? Alguma coisa sobre o mega problema? Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 4 enumerações, tem 11 sesquipedais, tem 13 siglas, e eu arranjei aqui, tem um objeto para a gente chamar a atenção, e eu arranjei aqui mais ou menos 4 revisões. Com 4 páginas, ele é bem denso, devido ao processo do detalhismo. Tem muita coisa densa. A densidade maior estão na efeitologia, na enumerologia, é tudo muito denso o processo. Professor, sim. Na polinomiologia, na página 22, o senhor coloca ali polinômio inquirição, consideração, discussão e solução. Sim. Alguns cientistas comentam que um problema bem formulado ele é meio resolvido.
Seria mais ou menos esse processo, você começa a inquirir sobre o problema, ou você já está resolvendo A verdade ele? é que todo problema tem que ter pergunta, questionamento, para você saber os detalhes dele. A inquirição, praticamente, ela é inevitável, né? Faz parte para consideração de solução. Tem que ter inquirição. Então, você veja, inquirição, consideração, discussão, que é o debate, e a solução. Uma solução temporária ou final, mas tem que ter. Agora, a inquirição é o processo da análise interrogativa. Então, a base exegética questionadora. Então, a base da solução é você saber exatamente qual é o problema. Então, primeiro, você tem uma interpretação interrogativa. Interrogatório através de uma interpretação. Então, é uma exegética interrogativa. Que é uma sutileza, não é sempre que a gente vai usar uma coisa dessa. Quer dizer, uma hermenêutica através de interrogação. Quer dizer, isso é uma técnica. Eu uso tudo isso nas minhas coisas, sabe, de modo geral. É necessário que seja, né? Para a gente clarear mais. Nós estamos falando aqui de mega problemas, quer dizer, problemas maiores. Assim, maiorzinho, chama atenção. Mas então, minha gente, eu agradeço toda a boa vontade de vocês da gente fazer um debate sobre esse tema que aparentemente é tão simples, mas que é problematicíssimo e que vocês aguentaram bem aqui o tempo. Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 84 assinaturas no livro de presença, 38 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 46 votos presenciais e 8 votos online. Os recados de hoje: a Luimária Rose, sobre a técnica de mais um ano de vida; a Patrícia, sobre teoria e prática da inversão existencial; a Juliana, sobre a Biocan; Valdirene, sobre o acoplamentarium; e o Eduardo, sobre higiene consciencial. Boa tarde. Nós estamos aqui para convidá-los para o curso Técnica de mais um ano de vida intrafísica. Esse curso acontecerá em 4 módulos, então vai ser possível a pessoa realmente fazer a parte teórica e a parte prática dessa técnica. E o meu convite aqui é aqueles que têm algum mega ponto decisivo que queira alavancar a reciclagem no período de 1 ano. Então, se você tem algo definido que você gostaria de trabalhar e realmente fazer essa mudança com esse mega foco em 1 ano, então vocês podem participar conosco. Eu serei uma das professoras trabalhando a parte do programa de Ressex, especificamente o ressexograma. A Rose vai passar mais informações. O curso, como a professora Luimara já disse, acontecerá em 4 módulos, sendo o primeiro módulo com início no dia 26 de agosto de 2011. Será dia 26, 27 e 28 de agosto. O segundo módulo, 19 e 20 de novembro. O terceiro módulo, 14 e 15 de abril de 2012. E o quarto módulo, finalizando aí, que seria a meta existencial final, no dia 1º e 2 de setembro de 2012. Informações de inscrições poderão ser feitas ali na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 2525 2652. Também poderão acessar as informações no site da Apex, www.apexinternacional.org. Estamos aguardando por vocês para esse ano mais de vida. Muito obrigada. Você que tem interesse em saber mais sobre a inversão existencial, não perca essa oportunidade. Nos dias 20 e 21 de agosto vai acontecer o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, lá em Ipanema, no Rio de Janeiro. É uma oportunidade também para conhecer a sala da Sinvex dentro de um ambiente universitário. Então, assim, docentes de conscienciologia e alunos do Centro Universitário da cidade têm desconto. Então, para inscrições e mais informações, entrar em contato com a Sinvex pelo e-mail riodejaneiro@sinvex.org ou pelo telefone 45 2102 1406.
Esperamos todos lá. Viu? Olá, boa tarde. Eu queria convidar todos para participar da próxima Biocam, que é a Caminhada Bioenergética. Vai acontecer no dia 30 desse mês, que vai ser um sábado, né? E vai fazer parte das atividades do Festival de Inverno. Então, para quem tiver interesse, pode entrar em contato com o pessoal da Sinvex, ou pelo telefone 2102-1406, ou também com discernimento pelo telefone 2102-1400. Tá? Obrigada. Boa tarde. Eu quero convidar a todos para o curso acoplamentário que vai acontecer de 25 a 27 de julho, aqui no CAEC, com a temática Parapsiquismo, com os EPICONs Mário Oliveira e Marina Tomás. O curso será de segunda a quarta-feira, com início segunda-feira às 14h30 e com término na quarta-feira às 17 horas. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou mais informações através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos para participar do curso Higiene Consciencial, que será ministrado no Discernimento no dia 20 de agosto, é um sábado. Tá? Nós vamos trabalhar nesse curso uma série de técnicas de bioenergia e também técnicas de higiene consciencial, e teremos também um campo homeostático de asepsia intraconsciencial, instalado pelo EPICOM, o professor Rui Bueno. O curso terá 8 horas de duração, é uma maratona, um intensivão de um dia, um sábado inteiro, até a noite, e nós convidamos a todas as pessoas que têm interesse no assunto, curiosidade, em desenvolver técnicas para a sua própria asepsia, para o processo de higiene consciencial, que é uma demanda, uma necessidade para todos nós pré-serenões. Então, dia 20 de agosto, as inscrições no CAEC, e a gente está fazendo algumas parcerias com algumas ICs, estendemos o convite aqui também a todos os inversores interessados no assunto também. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete dupla contraposta, a especialidade duplologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã. As ICs organizadoras do evento